E aí pessoal, estamos de volta. Esse aqui, garanto para vocês que é o último vídeo para a gente fechar esse assunto, né? Porque a gente vai ver agora, nós falamos da Itália, né? Agora a gente vai falar da Alemanha, que é o nazismo lá na Alemanha. Então vamos entender o que era, como é que a Alemanha estava vivendo, né? Após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai ser responsabilizada no Tratado de Versalhes pelos grandes líderes mundiais, Inglaterra, França, Rússia, próprios Estados Unidos também, ela teria que indenizar Inglaterra e França pelos estragos da Primeira Guerra Mundial. Ela vai ser responsabilizada, tem uma mosca aqui enchendo o saco, né? Ela vai ser responsabilizada pela guerra, né? Tratado de Versalhes vai dizer o quê? A Alemanha vai ter que devolver para a França. Lembra do território de Alsácia e Lorena? Pronto. A Alemanha, que a Alemanha venceu, tomou esse território da França na Guerra Franco-Prussiana, lá no início do século XIX, pronto. Pois é exatamente esse território, que era um território riquíssimo em minério, né? Que ficava na divisa ali entre França e Alemanha. E a Alemanha vai ser obrigada a devolver o território para os franceses, certo? Primeiro ponto vai ser esse. Segundo ponto, a Alemanha vai ter que pagar indenizações à França e à Inglaterra por causa da guerra. Todo ano a Alemanha tinha que pagar uma determinada quantia aos franceses e aos ingleses. Inclusive, gente, essas indenizações elas foram terminar há pouco tempo. Porque durante esse tempo todo a Alemanha ficou responsável por pagar essas indenizações, certo? As dívidas, a Alemanha vai entrar em dívidas terríveis por causa da guerra, né? Vai haver a necessidade de reconstruir o país. O país estava passando por uma crise econômica, fome, miséria, desemprego. Tudo isso, ok? Então, E logo após a Primeira Guerra, vai surgir um movimento liderado por Hitler, que depois vai se transformar no partido político, né? Que o movimento é nacional-socialista, nacional-socialismo. Gente, tem muita gente que diz que nazismo é comunista, é socialista, não tem nada a ver. O nome do partido não tem nada a ver com o socialismo da União Soviética. São coisas diferentes. Ele vai colocar o nome do partido Nacional Socialismo. E depois ele vai mudar o nome desse partido para nazismo, né? Que é basicamente a mesma coisa. Nacional Socialismo, nazismo. Certo? É só o estreitamento do nome, né? Resumir o nome a uma palavra só. Mas esse socialismo aí da Alemanha não tem nada a ver com o socialismo da União Soviética, ok? Não tem nada a ver com o comunismo, certo? Então, além disso, desses fatores que eu citei para vocês, das dívidas, da crise econômica, da miséria, do desemprego, fome, né, dos problemas que a Alemanha estava enfrentando por causa das consequências da Primeira Guerra Mundial, ainda por cima começou a surgir esse movimento na Europa, né, do socialismo russo, do socialismo soviético, ok? E aí Hitler se filia ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, nazi, do qual se torna chefe absoluto. Combate a manifestações de esquerdas na Alemanha, né? Vai criar SA, que é Sessões de Assalto, Perseguições a Opositores, conhecido como camisas pardas. Lá na Itália foi camisas negras, aqui na Alemanha vai ser camisas pardas. Apoiados por setores da burguesia. Burguesia, como sempre, aliada a esse tipo de governo para tirar proveito.
Igreja, como sempre, aliada a esse tipo de governo para tirar proveito. Gente, a história se repete. É a mesma coisa, certo? E muitos apoiadores da burguesia estavam lá ao lado de Hitler, né, dando força, dando suporte econômico, né? E aí eles vão ser derrotados nas eleições parlamentares de 1923. Os nazistas vão tentar um golpe e vão fracassar nesse golpe. Hitler vai ser preso depois desse golpe, porque ele era o líder do partido. Ele vai ser preso por causa desse golpe. E lá na prisão ele vai escrever o livro que ele vai chamar de Minha Luta. E é nesse livro que ele vai expor todos os princípios básicos do nazismo. Todas as ideias que Hitler tinha para fundar o nazismo, ele vai lá na cadeia escrever e colocar como um manual. Certo? Lembrando a vocês que Hitler participou da Primeira Guerra Mundial como voluntário. Certo? Ele era um soldado voluntário na Primeira Guerra Mundial. E ele vai sair da Primeira Guerra Mundial como soldado para a Segunda Guerra Mundial como o grande líder da Alemanha. Certo? Para vocês verem como ele tinha uma influência, uma capacidade de convencer as pessoas. Né? E ele vai, no partido, nas ideias nazistas dele, ele vai dizer o seguinte, que a Alemanha é uma raça pura, que até biologicamente dá para se comprovar, segundo ele, e isso pelo formato do nariz, pelo tamanho da cabeça, pelo formato da orelha. Ele vai tentar provar e vai inclusive contratar cientistas, né, para provar que a raça ariana era uma raça diferenciada das demais, que era uma raça superior. Por que isso? Porque se ele consegue convencer o povo alemão de que o povo alemão era uma raça superior, por que nós vamos ter que nos submeter a pagar indenizações à França e à Inglaterra? Por que a gente vai ter que continuar sendo humilhado através do Tratado de Versalhes? Vocês estão entendendo qual é a lógica? Hitler, na verdade, está querendo quebrar. E no Tratado de Versalhes também tinha uma coisa, a Alemanha foi proibida de ter um exército. Foi proibida de ter um exército. E o que é que Hitler faz? Quebra o tratado, né? Monta um exército gigantesco, convocando todos os jovens. É impressionante como esses líderes, eles têm uma habilidade, uma capacidade de convencer os jovens a serem seus fiéis seguidores, né? Mais uma vez, toda semelhança não é mera coincidência, certo? A história mostra isso claramente. Então, ele vai convencer uma multidão de jovens de 17, 18 anos, homens, a se enfileirarem no seu exército. E vai criar um exército gigantesco, certo? Ele vai fortalecer o Estado, com a ideia do fortalecimento do Estado, certo? E aí o seguinte, certo? O Estado soberano. O Estado soberano, ou seja, a Alemanha é soberana, a Alemanha é superior, a Alemanha não deve satisfação a nenhum outro Estado. Certo? E quem é que vai ser o líder desse Estado? O Führer, que era Adolf Hitler. Porque a Alemanha teve 2 Führer e Hitler se coloca como o terceiro e último. Ok? Que era o grande líder, o grande ditador, certo? Bom, as ideias de perseguição dele, né? Antissemitista, ou seja, perseguiu os judeus, e eu já expliquei para vocês por que ele tinha essa perseguição com os judeus, certo? E Hitler vai ser nomeado líder e vai começar a proclamar o que é o terceiro Reich. Na verdade, gente, não é o terceiro Führer. Ele é considerado Führer e ele vai instaurar o terceiro Reich. A Alemanha teve o primeiro e o segundo Reich e com o Hitler vai ter o terceiro Reich, que é o Império Alemão. Ok? E aí vai
criar as SS, seção de segurança, né, através da Gestapo, que é a polícia secreta, ok? E a partir daí, o Hitler vai ter nas mãos todo um poder, toda uma estrutura, né, para dar início ao seu projeto maquiavélico, certo? Que a gente vai ver na próxima aula, na sequência, que vai ser Segunda Guerra Mundial. Galera, um abraço, um beijo no coração de vocês, até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, tenta dar um jeito de entrar em contato comigo pelas redes sociais, WhatsApp, pelo meu e-mail, pela plataforma Google Classroom, que a escola está adotando, certo? Podem me procurar, não se preocupem, podem procurar, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ter o maior prazer de tirá-las, tá ok? Um abraço, um beijo no coração de vocês, até a próxima, show!